todos, eu sou o Enio Miranda, estamos falando com vocês diretamente aqui do estúdio da Foresp Experience, na Feira Fispal Food Service, no Pavilhão do AMB, em São Paulo. Nós somos a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, representamos 504 mil empresas e estamos conversando com todas essas empresas, com a cadeia produtiva e com vocês clientes que frequentam os nossos estabelecimentos. A gente vai bater um papo agora com a Juliana Silvestre, que é da área comercial da Scam Brasil. Esse é um segmento de atividade que muitas vezes a gente não vê, mas você olha para ele e todos os produtos que você consome no nosso setor. As etiquetas e todo esse trabalho que identifica os nossos produtos e que permite que os nossos sistemas digitais controlem toda a nossa atividade. É um prazer falar com você aqui, Juliana. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Juliana, explica um pouco, para mim, inclusive, que sou até um pouco leigo nesse segmento, o que é o trabalho de vocês e como o trabalho de vocês contribui para o nosso setor. Muito bem. A Scam Brasil está no mercado há 30 anos, mais ou menos. Nós somos uma fábrica de etiquetas e rótulos para identificação. Perfeito. Então, tudo que se pensa em identificação de produto, nós comercializamos, nós fabricamos. Então, as etiquetas para delivery, por exemplo, certo, é um produto bastante forte na nossa fábrica. Certo. E a parte de rótulos, que é a identificação, né, a propaganda do produto. Perfeito. Então, nós temos uma fábrica bastante robusta para a fabricação desses rótulos. Então, o cliente ele vai criar o produto dele, colorido, uma embalagem bem bonita, e nós Perfeito. fazemos a fabricação desse rótulo para o cliente fazer a identificação Vocês dele. fazem desde a criação até a produção e a entrega das etiquetas e dos produtos rotulados. Exato, nós trabalhamos em parceria com agências, né, Tá. que fazem a criação Tá. do rótulo, da logotipo do cliente. Tá. E aí na parte de ferramentaria e de produção do rótulo, Tá. aí entra para a fábrica, para a Scam Brasil. Então a gente está falando do rótulo de identificação, da criação da arte para um produto que você faça e vai vender no seu estabelecimento, mas também das etiquetas de controle. De controle na gestão, de estoque, de produção, de rotulagem de produtos no armazenamento, é isso? Exato. Então, eu já comecei no mais robusto, né, falando da parte de rótulos, que é uma coisa mais complexa, mas nós também fabricamos as etiquetas brancas, que o cliente vai fazer o controle do estoque dele, o controle do produto em cozinha, né? Perfeito. Onde ele vai fazer data de validade, data de abertura, identificando qual que é o produto. Perfeito. Também fazemos a parte de, como você citou, a de gôndola, né? Que Sim. é utilizada para identificação de preço, do que é que está sendo apresentado para o cliente. Sim. Então, toda a parte de identificação, a Scam Brasil é bem presente para atuação. Quando você fala de etiquetas para o delivery, são as etiquetas, os selos, as etiquetas de controle. Explica um pouco isso, porque hoje o delivery é tão importante, fundamental na atividade. No pós-pandemia, isso virou... A gente fala que as pizzarias inventaram, mas na pandemia isso se multiplicou, né? Muito. Como a parte de delivery, ela cresceu muito, Isso. né? Com a pandemia, ela até impulsionou ainda mais. Exato. Começou-se a criar regras para segurança do consumidor. Tá. Então, as empresas colocam um selo que é um lacre. Perfeito. Então, esse lacre, ele protege a embalagem. Sim. E também divulga a empresa, porque Perfeito. você personaliza com a sua marca. Claro. E aí esse lacre, ele protege a embalagem e coloca a sua marca. Algumas empresas colocam, além do lacre de segurança, um selo, uma etiqueta, Perfeito. um adesivo com a sua marca para fazer uma promoção, uma propaganda mais robusta. Então,
bastante forte. A Scam Brasil é uma empresa grande, pelo que você estava me contando, né? Uma empresa que tem muita gente trabalhando. Vocês distribuem isso para todo o país, não? O país inteiro, Brasil todo. É? Sim. E como é esse mercado? Assim, tem muita gente trabalhando nesse mercado? Vocês estão em expansão? Como é esse segmento? Porque é um segmento de atividade, como eu falei no início, que é tão importante na nossa atividade, ele é fundamental. A gente não estava pensando aqui, né? Sem rótulo, sem etiqueta, não tem negócio. Não né? Não tem. Que a gente vê, mas acaba não vendo, né? Ele está lá e a gente acaba não pensando nele. Quando você está fazendo a gestão de um negócio, eu preciso disso. Sem dúvida, O principal segmento de vocês qual é? É o food service? Vocês têm vários segmentos de atividade? A etiqueta, ela é um produto que é o que você acabou de citar, ninguém vê, mas ele é fundamental para qualquer operação. Isso. Então eu não vou te falar que o food service é o nosso carro-chefe. Você atende vários setores. Porque eu atendo muitos segmentos. Vários setores. Então indústria química, hospitalar, têxtil. Então é um produto que abrange todo e qualquer mercado. A Scam Brasil, ela é uma empresa grande no setor, ela está dentre as maiores do setor. Há quanto tempo no mercado? 30 anos. 30 anos no mercado. 30 anos no mercado. Sempre em evolução, felizmente. Procuramos sempre acompanhar as novidades, as tecnologias, para poder estar sempre atendendo o cliente da melhor maneira possível. Tem muitas empresas desse segmento, mas poucas boas. E vocês prestam também no necessário para o cliente uma assessoria desse processo? Total. Quer dizer, o cliente está querendo montar um negócio. Total. E aí ele lá faz o plano de negócio. No seu plano de negócios, não esqueçam de colocar essa necessidade, sem não é? Dúvida, sem dúvida, não pode esquecer. E aí ele tem um plano de negócio, vai montar um negócio, vocês dão uma assessoria de como ele vai poder otimizar e melhorar o trabalho deles através da identificação das etiquetas. Totalmente. A minha equipe de vendas, nós não temos vendedores, nós temos consultores de vendas, justamente por causa disso. Ele acompanha o projeto do cliente e tem know-how para poder explicar exatamente o que, identificar a necessidade, a dor do cliente e para que tenha um resultado 100% satisfatório. Me dá um exemplo, por exemplo, de uma pequena empresa, vou montar uma pizzaria, onde você está presente dentro da pizzaria? Numa pizzaria, eu vou te falar que eu posso estar presente na parte de lacre, onde eles utilizam muito o fechamento da embalagem. Você até citou na conversa que nós estávamos tendo que a pizzaria foi quem mais deu esse impulso de colocar o lacre de fechamento, de fato. E tem que ser um produto específico para isso, porque a caixa está quente, então o lacre ele tem que segurar, ser uma coisa bacana, né? Para o cliente que esteja recebendo, tenha segurança naquilo. Também estamos na parte de retaguarda, que é a etiqueta que vai identificar a parte nutricional, onde as pessoas da cozinha vão abrir os produtos e tem que identificar isso. Isso é feito com uma etiqueta. Vocês fornecem a impressora para isso também? Também a impressora. Leitor de código de barras, porque fica no caixa, né? O cliente pode fazer a leitura dependendo de como ele trabalha. E tem algumas empresas que fazem a parte de pedidos via tablet, né? Sim. Esse pedido vai para a cozinha. Sim. Esse recebimento de pedido, nós também temos a impressora para isso. Sim. Quer dizer, todo o processo hoje de identificação e comunicação dentro da operação, você tem presente o equipamento e você tem presente a etiqueta e os sistemas que coordenam isso. Muito legal. Vocês estão há 30 anos no mercado, num segmento muito importante para fornecimento no nosso setor no food service. Como a gente tem falado aqui em outras áreas de tecnologia,
Muitas vezes o pequeno empresário, ele não sabe disso, né? Como que vocês atuam para poder multiplicar, divulgar isso, poder colocar a noção de quanto é importante esse trabalho para a pequena empresa? Veja, o usuário, porque o empreendedor, a alta direção, de fato ela enxerga dessa maneira. Ela não enxerga a etiqueta como o rótulo como um fator de alta importância. Mas o usuário, ele faz essa identificação. Ele faz isso. Claro que, falando em rótulo, aí já entra num nível mais abrangente de importância, né? Porque é a personalização do produto dele. E aí no rótulo, além do marketing, né, da visibilidade, da identidade da marca e do produto, tem também a questão das normativas legais, de vigilância sanitária, de nutrição, das obrigatoriedades. Vocês dão uma assessoria também em relação ao que deve ter no rótulo, a como estar no rótulo, ao que deve ser comunicado, de que forma? Isso. Nós procuramos sempre estar bem atualizados quanto a essas normativas de todo e qualquer segmento, para poder instruir. Claro. Porém, essa parte acaba ficando mais com a agência, com os nossos parceiros, Entendi. Se nós identificarmos alguma falta, sim, nós procuramos sempre estar apontando. Atuam lá. Muito legal, bacana descobrir uma atividade, um segmento tão importante para a gente. Sim. E a gente precisa aprender a usar isso da melhor maneira para otimizar o trabalho do setor. Você sabe que eu tenho um cliente muito querido, por sinal. Uma vez ele falou assim para mim: Juliana, etiqueta para mim é nada. Mas você para a minha operação. Sem ela para a operação. Se não tiver etiqueta, você trava a operação do negócio. É uma loucura. Exatamente. Então nós somos importantes na operação total de qualquer empresa. Exatamente. Olha só que coisa interessante ir descobrindo pequenos nichos que são fundamentais e essenciais para o nosso negócio. É verdade. E Juliana, me fala uma coisa, em relação à tecnologia aplicada no seu negócio, no seu produto, nas etiquetas, como é que funciona isso? Onde está a tecnologia nesse segmento? Existe um produto que ele é de uma tecnologia bastante forte, que foi crescendo com o decorrer da evolução do mercado, que é o RFID. O RFID, ele faz um controle... O que é o RFID? O RFID, ele é um... É um chip? É um chip, exatamente. Ele pode ser uma etiqueta. Vou te dar um exemplo muito conhecido. O Sem Parar. Sem parar. De carro, de estradas, isso. Aquela antena que fica em cima, ela comunica com aquela etiqueta que você tem no carro. É uma tag Aquela é uma eletrônica. Tag que tem uma antena nela. Isso. Que faz a comunicação com a antena que está lá. Certo. E aí vai para o sistema comunicar para fazer a cobrança e tal. Isso. Então, na parte de controle, empresas, produtos que têm valor agregado alto, você pode que precisa de uma rastreabilidade, de um controle efetivo, você pode fazer a identificação com o RFID e aí você tem o controle disso por todo o processo. Primeiro, para sair de um estoque, ter um controle... Quer dizer, o próprio produto ele é rastreável no seu processo. Exatamente. Então ele comunica via antena, via rádio, para fazer a comunicação com o sistema da empresa, para fazer essa rastreabilidade. Perfeito. O que também não impede de fazer uma rastreabilidade externa, de logística. De logística, de transporte para segurança e para saber o que está acontecendo. Exatamente. Maquinário, vou te dar um exemplo de maquinário, de clientes que nós temos com esse tipo de controle. Geladeira, fogão, que fica em locação incomodado. Você vai fazer a identificação do RFID porque qual era a dor do cliente, do meu case? Ele locava a peça, quando ele ia retirar ou fazer uma manutenção, ele percebia que as peças eram trocadas por incoerência. Sim. Com
como ele fez para controlar isso? Como que nós criamos esse projeto? Eu faço a identificação da máquina com uma tag de RFID. Tá. Com essa tag eu tenho controlado tudo que tem dentro dessa máquina. Entendi. Então o motor, ele é seriado 1, 2, 3, 4. A outra peça que é importante é a ABCD. Sim. Então, a hora que ele fizer a leitura via RFID, ele vai ter toda a relação do que ele vai saber. que faz de acordo dessa peça. É. Se ele identificar que aquele motor é o 4, 5, 6 e não 1, 2, 3, 4, ele consegue já apontar para o locador, isso, né, que está acontecendo alguma coisa errada. E aí também a questão de segurança no transporte, na logística. Exatamente. Transporte frigorífico. Sim. Quer dizer, controles de temperatura. Também. O RFID ele tem essa capacidade, essa inteligência de caminhões que têm a temperatura controlada. Baixa, o RFID ele consegue fazer essa comunicação com a antena, onde o motorista recebe a informação de que está variando, a temperatura está incorreta. Mas você está falando de caminhão frigorífico, isso para câmeras frigoríficas ou geladeiras dentro do estabelecimento também? As duas coisas. Quer dizer, você pode ter um controle através desse sistema das temperaturas dos seus frigoríficos, das suas geladeiras, suas câmeras, para saber não perder o teu estoque e saber o que está acontecendo lá com o teu produto. Exatamente. Olha então, só que é uma tecnologia muito, muito legal, onde você tem um investimento, mas o retorno dele é efetivo. É fundamental porque você protege o teu produto. Sim. Descobrindo novas tecnologias nesse segmento. É isso aí. Muito obrigado, Juliana Silvestre, por essa conversa. Juliana, gerente comercial da Scam Brasil, uma das principais empresas na fabricação e fornecimento de etiquetas e rótulos para o nosso setor e para outros setores também. Com certeza. Mais uma conversa interessante para você aqui na Foresp Experience, na Fispal Food Service. Um agradecimento especial à Juliana, a você que está nos assistindo e à Vivax TV na produção desse conteúdo. É isso aí.